muita gente assistindo a live. Estou muito feliz com a audiência que nós estamos tendo aqui, enquanto a gente lê os principais textos da imprensa. Vamos para essa coluna do Celso Rocha de Barros, que ele publicou no dia da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, para a gente ficar bem informado por aqui. O Brasil votou como Ulisses Guimarães. O Brasil votou como um país que merece ter Ulisses Guimarães entre os fundadores de sua democracia. Vamos aqui. Opa, espera só um pouquinho. Ah, tá. Eu esqueci de clicar na coluna. Sem clicar fica difícil, né, Pedro? Com sua terceira vitória, Luiz Inácio Lula da Silva se consagra como o maior vencedor das eleições presidenciais da história do Brasil. Importante aqui sublinhar essa primeira frase aqui. O Lula é um colosso. Se eu falei que o Bolsonaro é uma grande figura de extrema direita, o Lula provavelmente é o maior político da nossa história. E sim, Valbério Gomes, a Carla Zambelli tem que ser presa por aquela ameaça armada que ela fez. Lula também é o primeiro candidato a vencer um presidente em exercício, com a eleição em que a máquina pública, do orçamento até a Polícia Rodoviária Federal, foi aparelhada da forma mais vergonhosa da história. Sua aliança com Alckmin foi a manobra política mais ousada da história das nossas eleições presidenciais e deu certo. Qualquer outro presidenciável teria levado a virada de Bolsonaro quando o auxílio de R$ 600 foi aprovado. Lula não levou porque seus governos anteriores lhe deram um imenso capital de credibilidade junto aos eleitores pobres. Enfim, é hora da elite brasileira admitir que o maior talento político da nova república nasceu pobre. Seria, entretanto, errado atribuir o sucesso de Lula apenas às suas características pessoais. A vitória de Lula aconteceu porque a democracia funcionou bem o suficiente por 30 anos para permitir que um operário organizasse um partido de sindicalistas, se tornasse presidente da República e reduzisse dramaticamente a pobreza brasileira. Foi com esse crédito de sucesso que a democracia tinha com os eleitores pobres brasileiros que derrotou o projeto autoritário de Jair Bolsonaro. Os pobres salvaram a democracia brasileira em 2022. Todos os atores relevantes da construção da democracia brasileira, do gigante FHC, aí a aspa do Celso Rocha, né, que é um neoliberal nato, até a novata Tabata Amaral, estiveram ao lado de Lula no segundo turno. Essa vitória de todos eles, na verdade a Tabata estava desde o primeiro, e torço para que o terceiro governo Lula também seja. Aliás, os dois estavam desde o primeiro turno, só que o apoio do FHC foi mais tímido. E torço para que o terceiro governo Lula também seja dessa vitória. Isso não diminui em nada o imenso feito do Partido dos Trabalhadores, que sobreviveu à crise dos últimos anos melhor do que os seus rivais, porque soube construir uma base na sociedade civil que lhe permite sobreviver na oposição. Finalmente, Lula se beneficiou de um erro absolutamente simiesco e vagabundo da direita brasileira, bancar Jair Bolsonaro em 2018. 4 anos depois, em uma disputa entre o presidente e um ex-presidente, a campanha foi sobre comparar mandatos. O governo de Bolsonaro foi muito mais comparável a um desastre natural ou a peste negra do que qualquer outro governo. Este ano descobrimos o que é preciso para um presidente com a máquina na mão perder a eleição no Brasil. Centenas de milhares de brasileiros assassinados durante a pandemia, repetidas tentativas de golpe de Estado, 4 anos sem aumento real do salário mínimo, um orçamento secreto bilionário, um tiro na polícia, confissão de que pintou um clima com meninas de 14 anos e um adversário que era o ex-presidente mais popular da história. Aí ele perde por pouco mais que 1%. A minha coluna da semana passada, do segundo turno das eleições de 2018, coluna do Celso Rocha de Barros, se chamava Vote como Ulisses. Lembrando que em 1989, Ulisses Guimarães apoiou um Lula muito mais à esquerda, porque eu achava melhor para a jovem democracia brasileira. Foi a minha coluna mais compartilhada até hoje, mas evidentemente não convenceu gente suficiente. Ontem o Brasil votou como Ulisses, votou como um país que merece ter Ulisses Guimarães entre os fundadores de sua democracia. Agora saberemos se Lula conseguirá governar como Ulisses, que gostaria de ter feito, assegurando a democracia e colocando-nos de volta no caminho do
desenvolvimento. Muito bom os textos que estão saindo neste momento de vitória. Nós temos que comemorar, gente. Nós estamos aqui, finalmente, com a nossa democracia restabelecida, com o presidente mais popular da história novamente no poder e com mais de 300 pessoas prestigiando essa Folha Democrata, que nós começamos hoje atrasados a live, mas a gente está aqui com vocês.